Olá, tudo bem? Eu sou Renata Admiral e o programa Análise Direta já está começando. Hoje nós vamos falar com um escritor e advogado que lançou recentemente um livro que fala de um tema polêmico, corrupção no Brasil. Vamos saber a origem e como combater este problema, né? Seja bem-vindo, Dr. Clóvis Alves de Souza. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesta casa. E é um prazer debater esse tema de extrema urgência com o senhor. Eu queria começar, então, falando... porque agora nós estamos com um problema, que é a questão que o Supremo Tribunal Federal precisa se pronunciar sobre dois pontos. Um deles, a Constituição Federal, ao falar do foro privilegiado por prerrogativa de função, ela não privilegia o crime comum. Então, o que o foro privilegiado protege? O exercício do mandato, ou seja, a sua fala durante o mandato, as suas ações durante o mandato. Mas não está na lei que um parlamentar ou um ministro possa desviar dinheiro público. Então, logo isso não está coberto pelo foro privilegiado. E eu não entendo porque o Supremo deixa que os políticos usem de forma indevida, com uma espécie de moita grande, para esconder tudo quanto é tipo de bandido lá dentro. Então, o Supremo Tribunal Federal precisa dizer à nação o que protege o foro privilegiado. E entendo, como advogado constitucionalista que sou, que o foro privilegiado não abarca crimes comuns. E deixa isso desaguar em primeira instância para que sejam julgados finalmente e não trilhe novamente o caminho da prescrição, como é comum no Supremo. Até porque o Supremo é um órgão de controle da Constituição. Ele não foi criado para julgar crime comum, formar processo. É um órgão para julgar recurso em última instância e dizer da Constituição. Um outro fator que o Supremo precisa ajudar o Brasil com urgência. Está na Constituição que um réu não pode ocupar a presidência da República. E eu tenho insistido que um réu, por não poder ocupar a presidência da República, por lógico, não pode ser candidato. Obviamente. E não estou dizendo isso por conta do ex-presidente Lula. Eu gostaria, sinceramente, que ele fosse candidato para que o povo diga nas urnas o que quer para o seu futuro. Se é Lula, vote em Lula, se não, derrote Lula. Mas, infelizmente, à luz da Constituição, um réu não pode ser candidato. Mas a quem cabe pronunciar sobre isso é o Supremo Tribunal Federal. Por que ele está contra o Brasil? É isso que eu sinto. A corrupção está aí, os partidos estão aí e tem essa questão do réu que o senhor colocou. Então, por que o Supremo, qual que é a sua visão? O que está amarrado aí? Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal não pode se apequenar diante dessa questão. O Supremo é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Ele tem que dizer sobre isso. Perdoem os senhores, data máxima vênia, os senhores 11 ministros não podem jogar o Supremo Tribunal Federal na lata do lixo como estão fazendo. Disse recentemente um ex-presidente em uma gravação que o Supremo estava acovardado. Eu me recuso a acreditar nisso, mas os senhores não podem deixar que a população acredite nisso. Defina essas duas questões, paute essas duas questões que já estão arranhando aí no Supremo há meses e não é discutida. Ou seja, o que cobre o foro privilegiado? Ele não pode abarcar crime comum, isso não está na Constituição. Réu pode ser candidato? Entendo que não. Uma vez que ele não pode ocupar a presidência da República, logo não poderá ser candidato. Diz a Constituição, ao ser recebida uma denúncia contra o presidente da República, esse deverá se afastar. Se denunciado tem que afastar, quem já está denunciado e réu não pode entrar. É lógico isso. Doutor, se está na Constituição, eu juro que eu não consigo compreender, até me perdoe pela ignorância, mas é que eu como população, como brasileira, como eleitora, eu não consigo conceber se isso está no poder do Ministério, do Supremo, se ele não está por nós, se ele não fará valer as regras da Constituição, quem fará, doutor? Não tem mais... E tudo bem, a gente não pode fazer... Como que a gente pode fazer com que isso aconteça? Não pode estar tudo bem. Nós temos que voltar às ruas de novo para exigir
com todo respeito, que o Supremo defina essas questões. Compete ao Supremo Tribunal Federal. Eu defendo, inclusive, no livro Excelências Bandidas, uma nova forma de acesso dos ministros dos tribunais superiores, tanto os de conta, como o STJ e o STF. Não pode ser indicação do presidente da República. Olha a situação que nós temos. O presidente da República indica um ministro supremo. Ele tem que ir no Senado pedir voto. Amanhã ele tem que julgar o presidente e os senadores. Como é que eu posso indicar alguém que vai me fiscalizar e julgar a mim mesmo? Está errado isso. Então eu faço ali proposta, não que eu seja dono da verdade. Não é isso. Eu estou levantando as discussões, quero vê-las debatidas na sociedade, para que a partir dessa ideia surjam outras e que a gente encontre um caminho mais tranquilo. É tanta coisa. Olha, eu acho que a gente tem que bater sim, então, nessa tecla do Supremo. Acho que as pessoas deveriam se conscientizarem um pouco mais. Este livro é uma utilidade pública, né? De utilidade pública. Todo mundo tem que ter na sua cabeceira para, no mínimo, você ter consciência do que ocorreu. Se bem que, olha, são quantas páginas? São 250. Como tanta corrupção coube aqui, doutor? Só lendo para saber. Mas eu acho que é de um serviço para a população esse livro, que acho que a gente precisa sim discutir política, sim, sabe, para a gente poder também crescer e se desenvolver como país, não somente como cidadão. Eu quero agradecer demais, doutor Clóvis. Olha, foi uma conversa, um bate-papo rapidíssimo perante o tema e o que nós poderíamos abordar aqui. Tenho certeza que todo mundo ficou com vontade de quero mais, mas eu agradeço demais para que a gente comece engatinhando, mas se fazer entender, não é, doutor? Muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma honra estar aqui e quantas vezes for convidado estarei presente. Gostaria de dizer que esse livro está em todas as livrarias Saraiva do Brasil e outras, mas principalmente na Saraiva, e que o assinante que quiser adquiri-lo também poderá fazê-lo por meio do site da Saraiva e entrega em sua casa em 24 horas. E o senhor também tem algum outro contato para deixar aqui para a gente, para quem quiser saber um pouquinho mais, engajar um pouquinho mais? Eu tenho uma página no Facebook intitulada Excelências Bandidas, onde eu posto toda semana um vídeo falando de algum tema relacionado ao livro. Excelências Bandidas. Isso. E todos esses vídeos meus estão no canal Clóvis Alves de Souza no YouTube. Perfeito. Então, pessoal, para você que quer se informar e conhecer um pouquinho mais da política do seu país, do nosso país, entre em contato, sim, com essa página Excelências Públicas e, claro... Excelências Bandidas, desculpa. Excelências Bandidas e, claro, vamos ler um pouquinho mais e vamos nos informar que o Brasil precisa da ajuda de todos nós. Bom, o programa Análise Direta fica hoje por aqui. Conversei com o doutor Clóvis Alves de Souza, que é advogado, escritor, debatemos um pouquinho essa questão da corrupção e das políticas no Brasil. Eu vejo vocês num próximo programa. E para você continuar nos acompanhando, quero saber o que mais que vocês conversam aí no programa Análise Direta. Olha, são muitos os temas. Então, no nosso canal do YouTube está lá Análise Diretas. No Facebook você pode dar aquele like, pode compartilhar, programa Análise Diretas e também Análise Direta e também através do nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 05511. Assim você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários sobre os nossos programas, tá bom? Hoje eu fico por aqui, vejo vocês então numa próxima. Beijo, até mais.